Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, já encarnamos também como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade e da programação encarnatória, como esclarece o Espiritismo, que diz mais: a felicidade, tão sonhada, está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do nosso coração, precisamos arrancar de lá a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, neste sábado, dia 2 de agosto, vamos colocar mãos à obra e, para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Vamos repetir as palavras de Paulo aos Coríntios para que a gente possa compreender melhor. Diz ele: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tire. Copiando Paulo, podemos afirmar, ante as lutas renovadoras do dia a dia, se falam nos mais variados idiomas do mundo e até na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra. E não tiver compreensão do meu semelhante, serei como um gongo que soa vazio, ou qual um martelo que bate inutilmente. Interessante essa colocação, né? Quantas vezes uma pessoa acha que só porque é poliglota, ou porque é um médium intermediário do plano espiritual, mas, se não compreende os semelhantes, é como um martelo batendo não no prego, batendo em alguma coisa. Quantos de nós somos esse martelo? Pois é. Mas tem mais. Se eu me cobrir de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a compreensão das necessidades do próximo, também não sou nada. É, a fé sozinha não leva ninguém. Não. Muitas pessoas dizem, aceita Jesus que está salvo. Aceitar Jesus é metade do caminho. A verdadeira salvação está no quê? Em fazer o bem ao semelhante. É. Tem mais. E se vier a distribuir todos os bens que por acaso possua e beneficiar os companheiros em dificuldades maiores do que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. É, aqui nós vemos alguém que distribui tudo, mas não adquire nada, né? Pelo menos espiritualmente. Então, é importante a gente compreender que a compreensão é tolerante.
ela é prestimosa, ela não sente inveja, não se precipita, não se ensoberbece com coisa alguma. Você já tem alguma coisa de tolerância? Você está conseguindo dominar a sua inveja? Muitas vezes a gente diz que tem inveja branca, né? Mas a inveja branca também é inveja. Você é uma pessoa precipitada, tem que fazer tudo correndo? Então, ainda não está elevado espiritualmente, porque ainda não conseguiu trabalhar a compreensão. É. Quantas vezes a gente vê alguém que a gente teve algum problema, uma rixa, e quando acontece algo de mal, a gente fica feliz. Ah, que coisa boa que aconteceu com ele. Pois é. Quando isso ainda acontece em nós, ainda falta muito para fazer a nossa evolução, porque Cristo pediu que amasse a todos, não só aqueles que nos amam. Se amar os amigos, não estamos fazendo nada demais. O problema é amar os inimigos, então. E Paulo ainda dizia: quem tem caridade, tudo suporta, a caridade no coração, não é? Tudo crê, espera o melhor e sofre sem reclamar. E aí vem a pergunta: você se considera uma pessoa caridosa? Não estou falando na caridade de distribuir uma cesta básica, não. Estou falando na verdadeira caridade, ou seja, compreender, auxiliar, ajudar os nossos semelhantes. Começando pela família. Sempre tem aquele parente difícil, não tem? E qual é a sua ação em relação a ele? Deixa ele de lado ou procura conversar, compreender, entender o porquê das nossas dificuldades? Então, se não temos caridade, também não temos fé, também não temos esperança. Porque todas essas virtudes, a fé e a esperança, elas são filhas da caridade. Então, neste sábado, pare um pouquinho, olhe para dentro de você e perceba. Todos nós já temos um pouco de fé. Todos nós temos esperança num futuro melhor, antes e depois da morte. Mas a caridade, como é que anda no nosso coração? É só para com os amigos? Então, procure ser caridoso para com aqueles que você não tem bom relacionamento, fazendo uma oração, se não puder conversar com eles, fazendo uma irradiação de amor, de carinho, e verá que com o tempo o relacionamento melhora. Pense nisso. Um bom sábado e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.